Olá, meus irmãos, hoje é terça-feira e nós estamos meditando o Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta, e não, se eu for, não virá para vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos acompanhando esse longo discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos. Essa partida de Jesus é aparentemente um abandono, em que ele deixa os apóstolos sozinhos, mas ao mesmo tempo é um tema essencial do texto do Evangelho de hoje. Cristo, ele quer afirmar a sua partida cheia de sentido e volta ao Pai, porque a sua missão terminou e o Espírito Paráclito será testemunha da sua presença. Então Jesus acompanhará a missão do Espírito Santo. E assim, nós devemos aprender que Jesus, com efeito, não se trata de crer que o reino de Cristo terminou, que é substituto pelo Espírito, mas, de fato, a distinção está mais entre o modo de vida terreno de Cristo, que esconde o Espírito. Então agora eu parto para aquele que me enviou. Jesus anuncia aos seus discípulos a sua morte iminente, que prova uma reação negativa dos discípulos. É uma tristeza, a perturbação. Jesus realmente vive conscientemente sua vida. O bem, e assim, meus irmãos, além disso, ele sabe de sua morte, além da maneira trágica, em função do bem praticado, pois ele mexe com os interesses deste mundo. O bem praticado leva Jesus ao encontro do bem maior, que é Deus Pai. Então Jesus fala de sua morte, que só mais tarde os discípulos vão poder entender o que significa a luz do Espírito Santo. Os discípulos vão dar testemunho de Jesus somente quando entenderem quem é Jesus, o que significou a sua presença no mundo e qual foi o sentido de sua morte, de sua ressurreição. Então, quem pode possibilitar-lhe esse ensinamento é o próprio Espírito Santo de Deus. Jesus, no texto do Evangelho de hoje, afirma que sua morte é uma partida para aquele que o enviou. Por isso a sua volta a Deus é para ser glorificado. A morte para Jesus é o momento da glorificação. Os discípulos continuam sem compreender a morte como ida ao Pai e não pedem explicações a Jesus a respeito. Eles se sentem tristes ao pensar na separação. Para Jesus, a presença e a ajuda do Espírito Santo farão muito melhor para os discípulos do que a sua presença física, pois Jesus, na sua presença física, não pode estar com os discípulos e em qualquer lugar. Quando Jesus vai para o Pai e ele envia o Espírito Santo, a sua presença se tornará maior em todos os lugares. Nós precisamos aprender a andar com as próprias pernas para saber até onde que elas têm a capacidade de andar e aprender a pensar com os próprios pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, é indispensável nós deixarmos impulsionar pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: é bom para vós que eu parta. Com a presença do Espírito defensor, a ausência de Jesus se transformará
em uma presença eficaz. Então, o papel do Paráclito vai ser convencer ao mundo o sentido de demonstrar, de provar, de culpar e de condenar. Então, o Espírito Santo ele exultará a sentença de Deus contra o mundo. O Espírito convencerá o mundo sobre o pecado, que consiste na incredulidade e no fato de fechar-se ao amor do Criador. Assim, meus irmãos, o mundo neste texto se designa ao círculo dirigente que condenou Jesus. Jesus declara aos discípulos que o Espírito de Deus realizará o juízo do mundo, a justiça. Os justos brilharão como o sol. O mundo prefere às vezes as trevas de pecado. A luz poderosa da bondade e da verdade divinas que fazem o homem feliz permanentemente, às vezes ficam escondidas. O pecado do mundo consiste em impedir e reprimir ou suprimir a vida, impedindo a realização do projeto de Deus. Qualquer cristão não pode abandonar uma vida correta. E é o Espírito que nos impulsiona a andarmos segundo a vontade de Deus. O homem animado pelo Espírito não pode tolerar nem compactuar a sua vida com a maldade e em nome de um benefício econômico, nem em nome de uma posição social. Que hoje, ao ouvirmos este Evangelho, nós, nesse discurso de despedida, nós pensemos que o amor de Deus se renova em cada coração que se abre ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, neste dia. Vinde, Espírito Santo, reacender a nossa paz e a nossa alegria espiritual. Vinde, Espírito Santo, prescrutar os corações de todas as pessoas que andam longe da Tua palavra. Vinde, Espírito Santo, saciar a nossa sede e elevar os nossos pensamentos. Vinde, Espírito Santo, destruir toda a morte e restaurar toda a vida em nossos corações. Vinde, Espírito Santo, invadir e tomai posse do que é teu, que somos nós. Tudo o que somos é teu, Espírito Santo de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.